Olá, tudo bem? Um fraterno abraço. Rogando a Deus para que possamos juntos conceber o entendimento das mensagens trazidas pelos Espíritos, que amorosamente se dedicaram e se dedicam para nos despertar para a vida. Hoje, em Vivenciando Chico Xavier, vamos refletir a mensagem Semeadores de Esperança, pelo Espírito André Luiz, do livro Estude e Viva. Esse livro é muito interessante, pois foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Chico, as mensagens de Emmanuel sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e Valdo Vieira, as mensagens de André Luiz sobre o Livro dos Espíritos. Essa mensagem Semeadores de Esperança refere-se à questão 167 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? E a resposta foi: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e os espíritos concluem dizendo que, sem isso, onde estaria a justiça? Aconselhamos os estudos desse livro, que foi o primeiro a ser editado por Allan Kardec e lançado com 501 perguntas e respostas em 18 de abril de 1857, e depois, na edição de 1860, passou a ter 1019. As perguntas e respostas de 166 a 170 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, Allan Kardec interroga os espíritos sobre a reencarnação, o que levou a André Luiz nos trazer esses conselhos maravilhosos, nos mostrando prismas diferentes para as nossas reflexões. Filosofia Espírita, uma coletânea composta por 20 livros, pelo espírito milanês, psicografia de João Nunes Maia. No volume 4, Miramês nos ensina: reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade, para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. E ele continua, mas nós vamos ficar por aqui. Nós sabemos que nosso planeta Terra passa por uma transição de provas e expiações para a regeneração. Os corações de boa vontade estão vivenciando esse momento de refazimentos estruturais, quer sejam espirituais ou materiais, onde a reforma íntima necessariamente terá que ser feita. A mensagem atribuída ao Espírito de Verdade, como prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos aconselha essa observância. E permita-me trazer do nosso vocabulário que observância é o cumprimento rigoroso de uma regra, submissão a uma lei, ação de pôr-se em conformidade com um modelo, uma regra, um costume. Vamos à mensagem? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos
e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Sobre essa mensagem poderíamos trazer inúmeras passagens, mas vamos nos ater e vamos fazer uma reflexão na mensagem de André Luiz. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados: criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamo-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Experimentemos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para as mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos reconhecessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje e em toda parte dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade em estágio obscuro de lições, sob a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus. Sejamos semeadores de esperança. Roguemos a Deus, nosso Pai, amoroso, misericordioso e justo para com todos nós, seus filhos,
A Jesus, nosso irmão, mestre amado e médico de todas as almas. Aos nossos amigos espirituais, que amorosamente e pacientemente nos auxiliam nessa nossa caminhada na presente encarnação, para que sejam despertadas as leis de Deus que estão em nossas consciências e tenhamos a vontade de trabalharmos pela conscientização dessas leis. Até a próxima oportunidade, sempre com Jesus.